sou arte educadora, sou pesquisadora, mas antes disso eu preciso te contar que eu sou neta da Dona Rita, neta da Judite, também do seu Ireno, do seu Geraldo e do Francisco. Eu sou filha da Carmelita e filha do Adão, um ativista do movimento negro de muitos anos atrás, que decidiu que todos os seus filhos teriam nomes africanos para homenagear os nossos ancestrais que um dia não tiveram direito ao próprio nome. E foi assim que a minha família me batizou com o nome de Mafuene. Meu pai diz que meu nome significa terra natal, que era um nome africano. E assim eu cresci, explicando tudo isso para todo mundo, mas não é essa história que eu quero contar para vocês. Eu, como vocês já perceberam, sou muito faladeira, então já corri meio mundo atrás de conta, atrás de história, e foi num lugar que mora aqui, bem no fundo do meu coração, um lugar chamado Moçambique, que eu conheci essa África diversa. Lá, quando cheguei, nossa, pisei meus pés naquele chão, me emocionei e me encantei com tudo, com a comida, com a bebida, com os tecidos de capulana, com os brincos de ébano, mas sobretudo me encantei com as pessoas. E principalmente porque ninguém ficava falando para mim, nossa, mas que nome diferente. Eu falava Mafuane e as pessoas, Mafuiene, Mafuiene. E Mafuiene para cá, Mafuiene para lá. Mafuiene, mas você não é moçambicana? E eu, não, mas esse nome é moçambicano. E foi em Moçambique que eu descobri que inclusive tinha um lugar que se chamava Mafuiene. O acento era diferente, mas a grafia era igual. Fui ouvindo várias explicações, mas a que eu guardei para todo sempre foi do grande mestre Chico Antônio, músico, compositor, um artista maravilhoso, que me disse: Mafuiene é o nome do régulo. Eu não sabia o que era régulo. Você sabe? Pois é. É aquele que guarda o rebanho, é o criador de gados, criador de animais. E ele falou: se você não vai criar bois, então que comece a ser uma pastora então de histórias, que guarde e colecione boas histórias. E assim eu fiz desde então. E comecei a colecionar as histórias aqui no meu chaveiroeiro, que desde então combina também com as minhas capulanas. E é desse chaveiroeiro, é desse momento, é dessa viagem que eu vou tirar a história de hoje. E anda roda chaveiroeiro, anda roda sem cessar. Quando o chaveiroeiro parar, uma história irei contar. Cantos e contos de todos os cantos eu vim contar. Quantos encontros azuis e amarelos irão brotar. Cantos e contos de todos os cantos eu vim contar. Quantos encontros azuis e amarelos irão brotar. E a chave é essa daqui. A história do Rei Mocho. Isso aconteceu no tempo em que ainda não estava muito bem definido quem que ia ser bicho e quem que ia ser gente. Nessa época, todos os seres vivos se entendiam. Foi um tempo em que não havia guerra, não havia fome e não existia ainda a mentira. Mas não se sabe por que, no meio deste lugar que tinha tanta paz, assim contam os mais velhos do povo Sena, que os pássaros, não se sabe por quê, mas eles decidiram que queriam ter um rei. Um rei. Eles começaram a ficar preocupados e começaram a achar que precisavam de alguém que lhes dissesse a verdade, alguém que lhes conduzisse a algum caminho, e queriam ter um rei, mesmo
sendo livres para fazer qualquer coisa, mesmo tendo as suas asas, que podiam levar esses pássaros para qualquer lugar. Uns ficavam preocupados: oh, e se houver uma guerra? Nossa, e se formos atacados? Sim, precisamos de uma liderança. Mas, dentre tantos pássaros, qual aquele que seria o mais habilidoso e que iria se diferenciar, né, dos outros para ser um rei? Afinal de contas, todos tinham bico, todos tinham penas. Não tinha nada assim de especial. Eles se entreolharam, pensaram, até que decidiram que o mocho seria o novo rei. Você não sabe o que é um mocho? Um mocho é uma espécie de coruja, uma qualidade de coruja. Só que o mocho nasce com as penas para cima, bem para cima. E as suas penas parecem chifres, mas escuta bem, só parecem chifres. E os pássaros, em consenso, decidiram: não, o mocho tem que ser o nosso rei, porque, afinal de contas, o mocho entre nós é o único que tem chifres. E o mocho ficou caladinho, só desfrutando e pensando no poder que poderia ter como rei. Não contou nada, que ele era um pássaro comum, como todos os outros. E assim foi feito. O mocho se tornou o rei dos pássaros. Eles andavam com uma certa, enfim, desconfiança, um medo, como muitas pessoas têm hoje, a tal da segurança. O mocho com os seus chifres vai poder nos dar muita segurança. E durante um certo tempo, até que o mocho foi um bom governante. Para apaziguar qualquer desconforto, ele logo elegeu alguns pássaros como conselheiros, alguns viraram ali do seu pessoal de confiança e foi distribuindo ali alguns cargos, né, para administrar bem todos os outros pássaros. E assim eles foram sendo governados e felizes durante um certo tempo. Mas com o passar do tempo, os próprios conselheiros do Rei Mocho começaram a perceber que Vossa Excelência, Vossa Alteza, não tinha assim muita habilidade para se vestir, para colocar todos os paramentos reais. E ficou combinado, então, que daquele momento em diante eles iriam designar alguns pássaros para cuidar, né, do bem-estar do Rei Mocho. Cuidar que ele estivesse sempre com os seus pelos, com as suas penas, enfim, bem alinhadas e que tudo estivesse em ordem. Ele ficou um pouco angustiado, ficou um pouco nervoso já, logo pensando, você já sabe o que, né? Se descobrissem que ele na verdade não tinha chifres, então ele logo fez um pronunciamento. Tudo bem, eu aceito. Mas fica combinado que ninguém, nunca, jamais poderá encostar nos meus chifres. Isso pode ser muito perigoso. Entenderam? Todos, sim, temerosos, né? Nós nunca vamos encostar na cabeça do rei. E tudo deu certo por algum tempo. Eles cuidavam, né, da realeza, davam banho, faziam massagem, todos os cuidados e todo o carinho era dado àquele rei que um dia na Tina foi amolecendo, foi relaxando, até que adormeceu. E quando o mocho adormeceu, um passarinho piquitito, como é natural das crianças, dos menores, veio com
toda a sinceridade, de forma espivitada, rondar ali o sono e os domínios do mocho, quando de repente resolveu pousar bem na sua cabeça. E não perdeu tempo em começar a apalpar aquelas penas, aqueles pelos, e foi percebendo que o mocho não tinha, o mocho não tinha, o mocho não tinha chifres, o mocho tinha apenas penas, como todos os outros pássaros. E ele logo foi gritando aos quatro ventos: venham cá, venham ver! O mocho não tem chifres, o mocho tem penas, venham ver, venham cá, venham ver! E começou aquele alvoroço. Como assim? O mocho não tem chifres? E ele foi: venham conferir, venham ver! O mocho despertou, ainda assustado, e os outros pássaros então foram conferir, até constatar que o mocho não tinha chifres, coisa nenhuma. Gente, eu adoro passarinhos. É tão bom ouvir o canto dos pássaros, mas não queiram ver um bando de pássaros furiosos. Essa notícia foi se espalhando por toda a floresta e todos os outros bichos de pena, sem pelo, todos os bichos descobriram que o mocho não tinha chifres. Os pássaros se reuniram numa revolta e começaram a surrar o mocho e bateram, até ele se estatelar e quase morrer de tanta pancada que levou. Mas, felizmente, ele conseguiu fugir. Fugiu para o coração da floresta e de lá não saiu mais. Porque a ira dos outros pássaros não passava nunca. E ele ficou morrendo de medo. E é por isso que até hoje o mocho nunca canta e nunca sai durante o dia. Só à noite, com muito medo da mentira que um dia ele pregou e contou para todos os outros pássaros. Assim é em Moçambique e assim é em todos os lugares do mundo. Vocês nunca vão ver uma coruja cantando ou passeando durante o dia. E assim eu ouvi e assim eu contei. Gosto muito dessa história, eu quase moro nessa história, porque eu acho que ela diz muito sobre nós, que queremos muitas vezes verdades absolutas e querendo alguém que nos guie a algum caminho, a algum lugar. Ora nós somos o bando de pássaros e ora também somos impostores, como o mocho, que cada um de nós possamos então encontrar e trilhar o nosso próprio caminho, sem esperar verdades e milagres absolutos. Que assim seja e assim já é. Agradeço a todos aqueles que trabalham com as palavras, pelas palavras e para que elas permaneçam sempre vivas e revitalizadoras. E viva a África diversa!